Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Eu prometo que eu vou ser muito rápido nessa introdução, mesmo porque o vídeo em si já está bastante longo, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena você acompanhar ele até o final. Eu gravei esse vídeo já tem alguns meses, quando eu estive em São Paulo, visitando alguns lugares, conversando com algumas pessoas que estão relacionadas à fotografia analógica, que eu sempre tive um contato pela internet, mas eu não conhecia pessoalmente. Então nessa ida para São Paulo eu tive essa oportunidade. E uma das pessoas que eu fiquei muito feliz em conhecer foi o Célio, que é o técnico da Assistência Trentini. Essa empresa tá beirando aí já 100 anos de existência. E eu estive lá conversando com ele, ele contou várias histórias interessantes em relação à fotografia, desde o início da empresa até hoje. E esse vídeo eu queria pedir muito, mas dessa vez assim, do fundo do coração mesmo, eu queria pedir muito para vocês, compartilhem esse vídeo. Não só pelo fato de que vale a pena a gente ouvir essas histórias, que vale a pena a gente conhecer o Célio, mas também em consideração a esse trabalho dele e que a gente pode considerar assim o Célio como um dos últimos baluartes dessa área aí de assistência técnica em câmeras analógicas. E é para ele que eu sempre mando as minhas câmeras quando precisa de manutenção. Ele é muito atencioso, muito cuidadoso com o nosso equipamento, sempre me atendeu muito bem. Tudo que eu enviei para ele, ele deu jeito, consertou e me entregou num estado ótimo assim. Então, indico também o trabalho do Célio e mais uma vez, por favor, compartilhem esse vídeo em consideração não só ao Câmera Velha, mas também ao trabalho do Célio. Deixa o like aqui, segue a gente nas redes sociais e aproveitem o vídeo. Um grande abraço e até semana que vem. Você estava falando, então pera lá, vamos voltar lá no começo. Vamos. Você estava falando que começou com o seu... A iniciação da empresa Trentini, companhia limitada que vocês conhecem hoje. Eu sou aqui hoje a terceira geração. Tudo começa com Bernardi e Ameleto Trentini, que eles foram os precursores de câmaras fotográficas no Brasil. Eles eram sócios e faziam uma fabricação de câmaras fotográficas dessas de madeira, tipo lambe-lambe, e até câmaras de estúdio de madeira. Eles tinham a fábrica na rua Piratininga, aqui no Brás. E a loja funcionava aqui na rua São Bento, no número 36. Foi quando o Bernardi resolveu ir para o interior de São Paulo para se dedicar a um outro tipo de trabalho. E que época que era isso, mais ou menos? Isso remonta, Neto, mais ou menos, pelo que eu tenho de documentação aqui na empresa, de 1914, 15, por aí. 14, foi na década de 1910 para frente, provavelmente, pelo histórico que eu tenho como documentação. Alguma coisa foi, dadas as modificações que houveram, alguma coisa se perdeu com o tempo, né? Mas algumas coisas ainda a gente conseguiu preservar, né? Isso é um exemplo, né? Isso aqui seria um exemplo típico daquilo que eu acabo de falar. Aqui estão os logotipos que eram utilizados de fabricações das câmeras, eram os logotipos que eram colocados, né? Aí, Casa Bernardi, São Paulo, Rua São Bento, número 36. E eram fabricantes e importadores, né? Isso é um dos elementos que comprovam a originalidade daquilo que eu estou realmente colocando para você. Tenho também um outro documento. Esse outro documento, que é um recibo que havia de época, né? Onde eu falo aqui, ó, Oficina Bernardi, que comprova que era de Ameleto Trentini. Aqui, como remonta de 1940,
Olha, aqui já era na Rua São Bento 309, primeiro andar, sala 26. E de 1940. Então, foi uma época que foi interrompido o sistema de fabricação e comércio das câmaras para se dedicar exclusivamente ao ramo do conserto de câmaras fotográficas. Que aí o Bernardi foi para o interior de São Paulo e o seu Trentini ficou somente com a parte de conserto de câmaras fotográficas. E nessa época, meu pai, já com 12 anos de idade, iniciou o trabalho na sua profissão com o seu Trentini, né? Sendo que foi o primeiro e o único emprego do meu pai. Eu vim fazer parte dessa sociedade quando eu tinha meus 18, 19 anos, que eles me puseram na sociedade, dado a idade avançada já do seu Trentini, que resolveu se afastar da sociedade, porque eu já estava com conhecimento do ramo. Aí ele chegou ao meu pai e disse: Alcides, eu vou me retirar, o seu filho já está apto a exercer o trabalho e eu vou descansar agora. Isso ele tinha na época uns 90 e poucos anos, que eu me lembro, né? Mas nunca deixamos de ter um vínculo com essa pessoa tão importante que foi na nossa vida, que foi o seu Amleto Trentini, um senhor italiano que veio para o Brasil se radicar aqui e não tinha filhos, e praticamente meu pai tinha ele como um pai, porque aprendeu tudo na vida nessa profissão linda e maravilhosa que nós temos, que é a parte de fotografia, né? E tudo que foi feito, realizado, devemos a essas pessoas que são o seu Bernardi, Amleto Trentini, Alcides, meu pai. E hoje eu estou tentando ainda dar continuidade em homenagem a essas pessoas que foram tão importantes na minha vida. Isso é um pouco do histórico da formação da Sociedade Trentini e Companhia Limitada. Uma empresa que chegou a ter 10 a 15 funcionários, né? Ocupando um andar inteiro de prédio, isso na década de 60, 70, né? Foi onde havia o auge das câmeras analógicas, né? Haviam as câmeras, aí começaram a aparecer as câmeras com fotômetro, e a coisa pegou foi uma gama muito importante no mercado brasileiro, né? Onde haviam as lojas importantes e tradicionais, que eram Fotótica, Sinótica, Lutz Ferrando, Fotoléu, tantas outras lojas Iguatemi, que eram revendedoras de câmeras fotográficas no Brasil, como Yashica, Nikon, Canon, Olympus e uma série de outras câmeras que haviam também. Então foi um pique, um auge muito grande das câmeras analógicas no Brasil. E com o advento depois de câmeras automáticas, que começou com fotômetro, né? Lembro perfeitamente... Eletrônicas. Eu lembro perfeitamente que uma das que mais saltou e que era uma coisa que vendia, vamos dizer assim, que nem um Fusca, um Volkswagen, câmera Olympus Trip, na década de 70. Foi uma das primeiras câmeras automáticas que apareceram, que usavam o automático, né, com fotômetro, com fotocela e bobina, e tinha a partezinha manual para diafragma para ser usada com flash, essas coisas assim. Posteriormente começaram a vir as câmeras digitais, né, onde que é muito acesso das pessoas, aí que a gente fica um pouquinho triste. Por quê?
e meu pai dizia para mim, quando começaram a aparecer as câmeras automáticas, Célio, hoje nós não temos mais fotógrafo, nós teremos apertadores de botão, porque as máquinas vão fazer sozinho aquilo que a pessoa precisa para fotografar. Ela não vai saber o que é uma regulagem de velocidade, não vai saber o que é um diafragma, não vai saber o que é uma profundidade de campo. Então é chegar ali com a câmera automática, pôr no automático e fotografar. Mas a gente tem que reconhecer também que são avanços tecnológicos que foram feitos, que é muito importante, né? Essas câmeras. E hoje a fotografia digital é uma coisa. Câmeras analógicas que são feitas através de películas de filme totalmente diferente. Você tem aqui um trabalho tecnológico para eficiência e rapidez, que é aplicado muito bem em vários setores profissionais da vida da gente. Seja no jornalismo, numa mensagem rápida que você precisa mandar de determinado local. A digital é uma máquina perfeita para fazer esse tipo de trabalho. Ao passo que a arte da fotografia em si, ali está uma coisa que ninguém pode mudar em tempo algum. Você praticando a fotografia como arte, seja o motivo que for, paisagem, flores, eventos, você está retratando a fidelidade de momento que está ocorrendo. Vou citar apenas um exemplo, um pôr de sol. Você pode ir diariamente no mesmo horário. Esse pôr de sol nunca será igual um ao outro, porque a própria natureza vai se encarregar de mostrar para a gente a aptidão, às vezes, do próprio pessoa que está realizando aquela foto, como ela conseguiu fazer uma imagem tão bonita e tão bela. Então, a fotografia analógica, para mim, vai ser sempre imortal, porque ali retrata a fidelidade e também o dom de quem está querendo exercer essa arte de fotografar. Então, eu continuo no meu trabalho até hoje, realizando esse tipo de trabalho, e peço a Deus que me dê saúde, porque eu vejo que tem muitas pessoas ainda interessadas em trabalho de fotografia. E atender a esses prezados e amigos que eu tenho por aí. E tem um lema que eu aprendi com esses senhores, que foi o seguinte. Bom, para começar, tem até um quadrinho que era do tempo deles, lá que eu guardei até hoje, que se encontra ali. Tem ali os dizeres muito bonitos, e depois, se vocês quiserem ver, pode ficar à vontade. Diziam para mim, Célio, quando você for atender um cliente, você faça o melhor trabalho possível. Seja correto em tudo aquilo que você for fazer como profissional. Porque um cliente bem atendido, satisfeito, ele poderá te trazer 1, 2, 3, 4, 5. Caso você não agir dessa forma, existe uma coisa muito ruim. Esse mesmo elemento que fez o seu trabalho e não foi atendido adequadamente, ele vai te dar um prejuízo muito grande, que no mínimo serão de 10 a 20 pessoas que ele vai te propagar a coisa. Então, haja sempre com correção, honestidade e seja sempre correto em tudo aquilo que você for fazer dentro da sua profissão. São coisas que a gente grava e que não esquece mais. Sério? Muito bom. E, como você disse, isso aí é uma profissão que você herdou do teu pai. Sim. Que aprendeu com o seu Trentini, que já tinha 90. Então, pode colocar aí que são pelo menos uns
60, 70 anos de história. Você não, você começou na década de 40, né? Já tem aí 80 anos de história. Você não está deixando, não treinou ninguém, não ensinou a arte para ninguém por falta de interesse da pessoa, se não teve ninguém que... Ou foi justamente essa evolução que deu na fotografia que fez com que as pessoas se desinteressassem por aprender a trabalhar com esse tipo de profissão, a manutenção, enfim. Porque Aí, é um legado que você tem. Com certeza, que eu devo respeitar e carregar até o fim de... E aí, isso, você tem ideia de ainda querer passar isso para alguém, da mesma forma que seu pai ocupou o lugar do seu Trentini, você ocupou o lugar do seu pai, alguém vai ocupar o seu lugar? Neto, eu acho hoje um pouco difícil disso acontecer. Eu mesmo tenho 2 filhos homens. E quando já num determinado momento da coisa, quando eu comecei a observar que as câmaras fotográficas começaram a partir para um lado mais diferente, que inclusive hoje a gente nem vê câmaras fotográficas em mão de amadores, né? A gente tem que ter um pouco de visão sobre o futuro. E foi baseado nisso que eu não quis que meus filhos chegaram a vir aqui trabalhar comigo. Tenho um filho formado, mais velho, engenheiro, e o segundo, que é administrador de empresa, que também chegou a vir aqui comigo. Mas não quis que eles ficassem por aqui, porque eu visualizava um futuro não muito promissor nessa área. Então eu fiz questão que eles se empenhassem, escolhessem uma profissão adequada, onde eles poderiam exercer um trabalho dentro dos seus mercados, para até a aplicação no futuro, que não vai acontecer o que aconteceu com relação ao que eu falei com câmeras fotográficas, né? Por quê? Hoje a gama que é realizada com trabalhos de câmeras fotográficas não é igual antigamente, que você atendia 10, 20 clientes numa hora de almoço, trazendo as suas câmeras, né? Hoje, volto a repetir, você não vê na mão de amadores câmeras fotográficas. Hoje o que nós vemos? Celular, iPhone, essas coisas assim, onde eles registram as coisas no seu aparelho, né? Então é uma coisa que veio tirar grande parte da freguesia de quem se encontra nesse ramo. Então esse legado que você se refere, que eu não quis ou não preparar alguém para dar continuidade, não foi porque eu estou visualizando que a coisa fica completamente difícil para aqueles que irão aprender. E você comentou também, Célio, que a fotografia, desde a invenção dela, ela sofreu várias evoluções. Pelo menos na sua experiência, você comentou, primeiro as câmeras vinham sem fotômetro, depois mecânicas, câmeras mecânicas. O que você acha que foi bom e o que não foi tão bom, assim, todas essas grandes evoluções? Creio que toda evolução é promissora, é boa. Com mas certeza. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu vejo hoje que câmera digital, por mais tecnológica, cara que ela seja, ela é uma câmera praticamente descartável. Porque dependendo do que acontece, ela é difícil de manutenção. E as pessoas, assim, amanhã ou depois, essa câmera, não tem por que a pessoa consertar se não já tem um modelo melhor. E a gente vê que nas câmeras analógicas isso não acontecia, né? Porque as pessoas ficavam anos com Perfeitamente. Concordo plenamente nisso que você está expondo e colocando, porque você usou um termo interessante, descartável. Essa própria evolução que nós estamos obtendo, não é só no nosso ramo, ou em qualquer outro. Hoje, todos tipos de eletroeletrônico e eletrodoméstico são descartáveis. Antigamente você tinha um liquidificador, parava, você mandava consertar. A câmera. Então eu faço assim uma comparação, uma analogia, por exemplo, que
você fez uma citação da evolução. A evolução é ótima, porque ela é fantástica, ela mostra a evolução, né? E para determinadas funções, hoje nós comunicamos o mundo através de fotografias rapidinho, né? Por causa dessa tecnologia avançada da eletrônica. Agora, sem dúvida, hoje, se você pegar uma câmera mecânica, que foi feita em 1930, 1940, elas têm umas mecânicas perfeitas, funciona direitinho, tem como trabalhar, tem como restaurar. Aí o que nós temos? Em câmaras eletrônicas, nós temos placa, nós temos flat, né, que são os flexíveis que correm dentro da... São peças muito frágil para aguentar uma durabilidade muito maior. Então, na minha opinião, na minha ótica, na minha maneira de ver, eu quando vejo câmeras antigas, seja da marca Rollei, alemã, Voigtlander e tantas, Leica, da linha japonesa também, então são mecânicas que você consegue trabalhar e restaurar. Ao passo que as câmeras eletrônicas você trabalha não com conserto, mas sim como trocador de peça. E até sobre isso que era muito importante, que nem quando se ouve as pessoas especializadas em conserto de máquinas fotográficas, né, quando veio o advento das eletrônicas, aí qualquer um consertava a máquina, porque ele pegar uma chavinha de fenda, um alicate, uma coisa, ele pensava que chegava lá, desmontava, trocava a peça e funcionava. Ao passo que nas câmaras mecânicas e nas câmaras que não tinha sofisticação eletrônica, aí estava o verdadeiro raciocínio de um profissional, um técnico que tinha experiência para poder realizar um trabalho de mecânica. Que muitas das vezes tinha que fabricar a própria peça que estava faltando. Exatamente, um ponto importante que você colocou para mim. Porque na época não havia essa facilidade de importação de peças, né, no mercado. Meu pai, ele confeccionava foleys de câmeras fotográficas e de ampliadores para o antigo departamento de águas e esgoto, que eram os foleys enormes. Então, ali estava a habilidade, que eram trabalhos artesanais, nas partes onde você não tinha material industrializado para fazer a troca. Então, você tinha que ter a habilidade do profissional para confeccionar. Isso Foley, lâminas de diafragma, de câmeras, de obturadores, geralmente quebravam, partiam. Meu pai fabricava a lâmina do diafragma. Ele pegava o aço, temperava com ferramental, com punção, com furadeira, com mandril de mão, porque não havia torno na época. Confeccionava os pinos, confeccionava a lâmina de um diafragma, né? Coisas que não tinha para se trazer ou para se importar. Então tinha que se ter a habilidade. A pessoa era um artesão, além de técnico, era um artesão. Ele fabricava e construía peças. Peças quebradas de obturador eram feitas também, né? E você comentou uma coisa que a gente expande para a fotografia quando se fala em automatismo, quando se fala em eletrônica, né? Depois da fotografia eletrônica, todo mundo começou a consertar câmera. É o que todo mundo fala, que depois da fotografia digital, todo mundo virou fotógrafo, né? Exatamente, para você ver, foi justamente isso. Os fotógrafos trabalhavam com essas câmeras que nós estamos falando, de tempos atrás, eles desempenhavam a função dele com o conhecimento, através daquilo que ele tinha de recurso da máquina, porque ele não tinha um fotômetro, não tinha nada para medir condições de luz, nada. Então ali ele trabalhava com o dom dele, de fazer a foto, de como mostrar um tema focado em determinada coisa, onde que ressaltava aquilo que ele queria expressar. E com relação, é justamente isso
que a gente se pega muito. E quando existe a banalização, me perdoe a expressão que é um pouco forte, para mim isso passou a ser banalização, porque você pegar um equipamento, apertar um botão, falou que fez uma foto, aí fica difícil. Como arte, vamos levar sempre pelo lado da colocação e explanação como fotografia. E como a coisa foi se tornando tão fácil, aí começaram as importações de coisa, aí facilitou. Aí um técnico que era formado falava, eu vou sair porque eu vou montar minha oficina. Ele pegava um alicate, uma chave de fenda, e pensava que era técnico, e aí banalizou. E hoje você vê que Como que você vê assim numa escala cronológica, não cronológica, não precisa ser tão detalhado, mas a partir da década de 90, mais ou menos, você acha que começou 90, começo dos anos 2000, né? Que o digital começou, a demanda de serviço sua também deve ter caído. Sem dúvida. Ocorre o seguinte, quando houve essa transição, vamos dizer assim, eu falei alguns minutos atrás que aquela gama de clientes que você tinha como amadores acabaram saindo. Mas aí vem o contraponto da coisa. O porquê você conseguiu sobreviver isso? Por causa justamente de uma coisa que vem de décadas, né? Muitas décadas, e com o conhecimento, por exemplo, esse pessoal, porque não é só tem profissionais que trabalham com câmeras, essas coisas todas, e que continuaram a ser fiéis a Trentini. Entendeu? Então, como que eu poderia simplesmente parar? Não posso parar, porque tem gente que necessita do meu trabalho ainda. Então, é aquele caso do cliente, que o maior propagandista é o cliente. Então, a empresa se tornou conhecida no meio dos fotógrafos. E tem muita gente que nos procura. Quando vai, o que eu falei agora há pouco, a propaganda de uma empresa, quem é que faz? É o cliente. Você pode entrar numa mídia, pode entrar em qualquer lugar para fazer uma propaganda. Haja visto como ocorre isso, pela antiguidade da empresa, pela credibilidade que essas pessoas deixaram e pelo vasto conhecimento que eles têm, que foram muito procurados na época para se servir de trabalhos. É disso que continua ainda a persistir. E você notou que, assim como eu tenho notado, um ligeiro aumento na procura, tanto dos serviços quanto dos materiais, de alguns anos para cá, 2 ou 3 anos, tem aparecido mais trabalhos ou não? Agora, de 2010, nós tivemos uma procura, fomos procurados pela TV Gazeta para fazer uma matéria num jornal das 7 horas deles. Fomos procurados pelo jornal Folha de São Paulo, que tem o encarte deles de domingo. Temos o Centro Histórico Oral de São Paulo, que é do município, nós fomos procurados por eles. Outros pessoal que trabalham com áreas fotográficas e que tem revistas publicadas, veio procurar a gente porque procurando 8 lugares em São Paulo mais antigos. Dentro dessas empresas havia Trentini Companhia Limitada. E a partir do momento que houve essa parte agora através da mídia, seja ela escrita, seja ela televisiva, aí houve-se novamente uma impulsão de pessoas que nem conhecia, que nem sabiam, né, que consertavam. E pessoas, inclusive, Neto, como a gente está falando, o modernismo, a evolução, a tecnologia, certas pessoas, hoje a pessoa chega aqui, essa máquina era do meu avô, essa máquina era do meu tio, tal, eu queria preservar, eu queria fazer.
também houve uma grande... As pessoas estão dando um pouco mais de valor. Valor, exatamente isso. Até algum tempo aí era... O pessoal jogava fora. Jogava fora, ia pro lixo. E daqui para frente, o que você vê da fotografia de uma visão geral e mais especificamente na questão da fotografia analógica? Olha, a fotografia sempre vai ser uma arte que vai estar na vida das pessoas, porque ela sempre será um retrato fiel de épocas, né? Ela nunca vai deixar de existir. Tanto é que nós temos nos nossos celulares registro de fotos. Tudo se comunica através de foto. É uma forma fantástica de você ter conhecimento de tudo. De que foi acontecer, de um registro, um evento, um acontecimento, né? Em jornais, jornalismo, você tem que ter uma imagem. E essa imagem é pertinente à parte da fotografia, né? Nunca vai deixar de existir. Eu também estou tendo um certo conhecimento que me parece, não tenho assim não posso afirmar categoricamente, me parece que os japoneses já estão, um grupo de japoneses, se dedicando à fabricação e filmes de câmeras analógicas. Como tudo na vida se transforma, quem sabe nós não vamos ter uma surpresa aí com o decorrer do tempo, de ter novamente essas câmeras analógicas em atividade e em funcionamento, né? Que seria muito importante para a pessoa aprender um pouquinho dessa arte que você faz tão bem, que é a fotografia. Você respeito muito pelo teu trabalho. Obrigado. Ô Célio, e agora falando mais do teu trabalho, assim, eu noto hoje que as câmeras são todas iguais. Eu sempre falo isso para todo mundo. Hoje em dia a câmera digital é tudo igual. Agora tem essas mirrorless, né, que tá com uma... Eu acho um pouco controverso, mas ao mesmo tempo tem muitas vantagens que eu queria trazer para a minha fotografia e tal. Mas, bicho, ontem eu tava lá na 7 de abril, o cara abriu um catálogo desse tamanho. Alemã, japonesa, sueca. E tudo, e eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa, né? Eu mesmo tenho, na minha coleção, eu tenho câmeras lá que são formatos diferentes, tamanhos diferentes, mecanismos diferentes. Como que você fazia para conseguir ter esse conhecimento? Porque você não teve uma formação acadêmica nessa área. Não. Foi a experiência que te trouxe tudo isso. Se você chegou a abrir uma câmera e falar, meu Deus, o que é isso aqui? Tem câmera até hoje, assim, que você abre e fala... Sim, em todas elas. Você precisa estudar antes e tal, ou não? Você abre uma câmera e... Porque eu, particularmente, eu tentei uma ou duas vezes abrir uma câmera, sobrou meia dúzia de parafuso e eu tive que jogar fora. É muito interessante essa sua pergunta, porque até hoje, se eu falar para você, que até aquelas câmeras que a gente domina completamente a situação dela, quando vai fazer uma abertura para fazer algum tipo de concerto, a gente não faz assim com aquela coisa de, isso aqui eu domino. Você tem que fazer as marcações e o desmonte e as colocações das peças, tudo uniformizado. Isso eu aprendi com eles, com esses meus mestres. Por quê? Aonde você vai fazer um desmonte de uma câmera, você sabe que tem câmeras que tem rosca esquerda, isso você precisa aprender. Você tem que saber, quando vai começar e que é uma coisa nova, fazer uma análise daquilo que está lá e que a engenharia colocou ali, para saber de que forma que você vai fazer o desmonte ou para chegar onde você quer para fazer o devido reparo. Você tem que fazer uma análise, você tem que se aperceber do que é uma rosca à direita, rosca à esquerda, e isso tudo você tem que fazer com uma maior tranquilidade, porque é uma coisa que nem uma cirurgia que você está fazendo. Porque dependendo da forma que você faz, você põe a perder o trabalho e põe a perder até o equipamento.
Não é só ir lá desaparafusando e depois tentando montar... Muito pelo contrário. Até essa parte aí, você falou do parafuso. Às vezes você faz uma desmontagem no equipamento, tem um parafuso, você desmonta, vai colocando os parafusos aleatoriamente, e quando você vai ver na montagem você vai se atrapalhar. Porque tem até parafusos que tem um determinado comprimento e outros não. Uns mais curto, outros mais comprido, e cada um no seu devido lugar. É assim que você vai conseguir fazer e realizar o trabalho. E todo equipamento que você, aí nós já partimos para as máquinas eletrônicas, onde tem fiações, aquela coisa, que haja necessidade de fazer desligamento dos fios, essa coisa toda, você tem que fazer um esqueminha, marcar direitinho onde que vão determinados fios, nas cores direitinho, para não se atrapalhar e não se perder. É uma cirurgia mesmo, né? É uma cirurgia. Beleza. Tá bom mais? Tá joia?